Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 29 de janeiro, domingo, quarto domingo do tempo comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quando nós ouvimos esse texto das bem-aventuranças, a primeira coisa que vem ao coração de muitos que o leem, que o ouvem pela primeira vez, é a de que Jesus está passando a impressão, dando um ensinamento de conformismo com a situação que cada um vive. Situação de perseguição, de pobreza, de fome, de falta de recursos, e não é nada disso. Jesus está nos convidando, quando nos mostra as bem-aventuranças, a trazermos para a nossa vida a alegria de vivermos cada uma dessas situações na certeza de que estamos dando um testemunho diante dos homens de que nem sempre o material é o mais importante. Às vezes nós paramos para ouvir a pregação de muitos que se dizem profetas, apóstolos, mensageiros de Deus, líderes religiosos, e nós vemos uma pregação puramente materialista. Nós vemos o oferecer de uma vida totalmente sem dificuldades, uma vida próspera, uma vida abastada, uma vida sem sofrimento, uma vida sem cruz. E irmãos e irmãs, essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é claríssima. Evangelho de Mateus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. Ora, faz parte da nossa caminhada cristã as privações, num e outro momento da nossa vida. Faz parte a doença, faz parte o sofrimento, faz parte a dor, faz parte a perda de alguém que nós amamos, faz parte o encerramento, o término de uma fase na nossa vida. Tudo isso está diante de nós com uma certeza na nossa vida. Como também faz parte da nossa vida os momentos alegres, a vida farta, a bonança diante de tantas alegrias que o Senhor nos concede, tempos de paz. Mas nem sempre a nossa vida é uma vida tranquila, sem dificuldades. Mas, aqueles que são pobres em espírito, e aqui nós podemos traduzir melhor essa palavra, não pobres em espírito, mas pobres no espírito, ou seja, obedientes ao Espírito, guiados pelo Espírito, transformados pelo Espírito. Na vida desses que são guiados pelo Espírito, que se abandonaram ao Espírito de Deus, na vida desses, todas essas dificuldades são causa de alegria. Todas as privações são certeza de que um dia, na eternidade, tudo será diferente. Não que nós não devamos lutar aqui, nessa terra, pelo bem, pela igualdade, pela fraternidade, pelo pão de cada dia na mesa de todos, pelo fim das guerras, da fome, da injustiça. Devemos lutar sim, pois foi para isso que nós viemos. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para trabalharmos juntos de mãos dadas por um mundo melhor, anunciando a palavra, chamando todos à conversão,
pregando o Cristo morto e ressuscitado, colocando para os homens e mulheres do nosso tempo a doutrina de nosso Senhor contida no seu Evangelho, apontando o caminho de salvação que o Senhor nos confiou através da igreja. Ora, bem-aventurado, ou seja, bendito, é aquele que toma para si a missão do Cristo e a leva adiante. E Deus quer fazer as coisas todas de modo muito particular, com a ajuda daqueles que pelo mundo são considerados um nada, são considerados um estorvo. São Paulo, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai escrever aos cristãos da periferia da cidade de Corinto, que andavam desanimados, porque os ricos e abastados tinham tudo, e eles muitas vezes passavam privações, e São Paulo vai escrever-lhes e vai dizer: Deus chamou a vocês, a quem muitos não veem com bons olhos, a quem tantos consideram sem serventia, para que através de vós o reino de Deus se estenda sobre a terra. Ora, Deus chamou somente os pobres para o céu? Não. Há muitos ricos, de coração humilde, simples, manso, pobres no espírito, que se abandonam completamente nas mãos de Deus e servem ao Senhor na pessoa dos seus irmãos com os bens materiais que têm. Tive a graça de conhecer um senhor em Belo Horizonte em outubro do ano passado, me foge agora o seu nome, mas um homem que trabalha muito pela vocação sacerdotal, um homem que tem uma rede de supermercados e parte da renda da sua rede de supermercados é para formar sacerdotes, para dar a eles a oportunidade de se integrarem consigo mesmo e com Deus através de retiros, cursos, formações. Está construindo um centro de evangelização para sacerdotes com 500 quartos. Um homem que coloca aquilo que tem a serviço dos outros. E um homem simples, irmãos e irmãs, um homem que nós olhamos assim e não imaginamos ter a fortuna que tem. É um pobre no espírito. Sabe fazer uso dos bens materiais sem tomá-los para si. Sabe que tudo o que tem é de Deus e por isso coloca a serviço dos irmãos, dos menores, dos mais pobres. Na primeira leitura do profeta Sofonias, ele diz: Deus vai tomar o resto de Israel e por esse resto vai reconstruir a nação. O Senhor precisa reconstruir a nossa nação, precisa reconstruir o nosso mundo, precisa reconstruir as nossas famílias, o nosso ambiente de trabalho, as nossas amizades, mas precisa começar conosco. Agora, às vezes Deus não encontra a possibilidade de trabalhar a minha vida no Espírito porque eu não tenho um coração manso e humilde. Eu não sou entregue a Ele. Eu tenho dificuldade em perdoar, não sei viver no pouco. Quero viver uma vida de aparências. Isso não cabe ao cristão e não se encaixa no projeto de Deus. Ora, como eu dizia no início, nós vemos muitas pregações de prosperidade, de bonança, de alegria, de vida farta, mas esse não é o caminho de Cristo. O próprio Cristo se privou muitas vezes de muitas coisas. Seus discípulos tinham o necessário, não tinham o supérfluo. Ora, nós precisamos aprender a ter uma vida mais simples, segundo a graça, a vontade e o poder de Deus. E ainda que tenhamos muito, que nós saibamos utilizar esse muito em proveito dos demais, não apenas o nosso próprio proveito. Saber repartir aquilo que nós temos. Eu não acredito, irmãos e irmãs, num mundo sem pobres. O próprio Jesus no Evangelho é claríssimo ao nos afirmar isso. Pobres sempre os tereis. Mas eu acredito num mundo onde todos tenham comida na mesa, onde todos tenham que vestir, onde todos tenham uma casa para morar, onde as crianças possam ter um lar decente, digno, escola de qualidade, saúde de qualidade para todos. Ainda que uns tenham mais e outros menos, mas que ao menos nas coisas básicas haja uma igualdade. Eu sonho com esse dia. Sei que muita gente não tem o desejo de deixar a pobreza, já se fez escravo dela, mas que ao menos tenha o mínimo necessário para uma vida digna. E nós cristãos católicos somos chamados a trabalhar por isso. Graças a Deus a nossa igreja tem tantas iniciativas em favor dos pobres, dos doentes, dos necessitados, dos psicologicamente enfermos.
Nós temos aí a Pastoral da Criança, temos a Cáritas, temos o movimento dos vicentinos, a Confraria Vicentina, tantos outros movimentos pastorais e ações na vida da igreja, os irmãos da Toca de Assis, a Fraternidade O Caminho, que estão aí cuidando, levando vida digna e dizendo para quem menos tem e sofre: você é um amado de Deus. O Senhor, ao final de tudo, se fores fiel e perseverante, te dará a alegria do céu. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, essa deve ser a nossa missão: anunciar que o Senhor virá até nós, em qualquer situação em que estejamos vivendo, para transformar a nossa vida, segundo o nosso abandono e a nossa pobreza no Espírito. Tudo que fizermos tem que ser feito no Espírito de Deus, porque é esse Espírito que vai nos consolar, que vai nos saciar, que vai nos alegrar, que vai encher de paz o nosso coração. Então hoje, nesse domingo, dia de ir à casa do Senhor, dia de buscar no Senhor o refúgio para as nossas muitas dificuldades, o refazer das nossas forças, o recobrar o nosso ânimo, nesse dia eu quero te convidar a pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a graça de saber ser perseguido, de saber passar necessidade, de saber alegrar-me nas tribulações, de saber estar em paz, mesmo quando tudo ao meu redor está desmoronando. Dá-me essa alegria. Eu quero, Senhor, viver e ser pobre no Espírito. Não pobre de espírito, mas pobre no Espírito. Que Deus te abençoe e até amanhã.